Você é o menino mais elegante da igreja, da casa da bênção. Qual que é a primeira emoção, a primeira definição, palavra que vem ao seu coração quando você escuta a palavra Jesus? Jesus. Exemplo. Exemplo? Amém. Ixi, agora o microfone não volta mais. Ó. E aí, pastor Douglas? Glória a Deus. Qual que é a primeira palavra, emoção, definição que vem ao seu coração quando você escuta a palavra Jesus? Na verdade, vem um combo, né? Mas Ixi. amor. Ah, eu falei, depois vocês falam que eu pego no pé, né? Amor. Amor? Tá. Pode deixar o microfone com o Fran aí, ó. Glória a Deus. Então, tudo isso que esses irmãos estão falando, gente, é também, sabe por quê? Porque Deus, ele vai se revelar de formas diferentes para cada um. E tem algumas coisas que vai ficar mais evidente. Então, eu vou estar destacando algumas coisas aqui também. Jesus, ele é o quê? Ele é o nosso Salvador. Sabe, nós estamos aqui hoje, porque Jesus um dia, ele desceu para a terra e ele nos salvou, irmãos. Sabe, ele nos deu esse direito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro, talvez você já viu alguns pregadores repetindo aí, mas é uma frase muito boa, é que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus que ser menino desceu à terra e morreu por todo mundo e justificou todo mundo e limpou do pecado. Dá até para tatuar essa frase, né? Mas tatuagem é pecado, vigia. Grandão aqui. Ó. Sabe, irmãos, o que eu quero falar para você? Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Um dia a gente não era nada, a gente estava perdido, a gente estava distante. E o Senhor nos salvou. Um dia, não é tipo assim, não é que a gente fez algo para Deus para merecer isso. Não é que a gente fez algo para o Senhor para merecer a salvação, não. Não é que a gente fez algo para Ele para falar assim, não, esse aqui merece salvação. Não, ninguém merecia isso. Só que o Senhor foi lá e nos salvou. Só que o Senhor foi lá e nos trouxe para perto. Sabe o que Ele é também? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, além de nos salvar, Ele é aquele que nos sustenta e nos coloca de pé. E continua deixando a gente de pé. Sabe o que Ele é também? Ele é o leão da tribo de Judá. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Ele é quem luta por nós. Ele é que está na nossa frente. Que toda autoridade, que todo poder está sobre a vida dele, está sobre a nossa vida. Sabe o que Jesus é também? Ele é o nosso cordeiro. Ele nos purificou de todo o pecado. Ele nos livrou de todo o pecado. Ele lavou a nossa alma. Sabe aquela tristeza que você sentia? Sabe aquela dor que você sentia? Sabe aquele vazio que você sentia dentro de você? É por causa do Cordeiro de Deus. É por causa do Cordeiro de Deus que fez isso na sua vida. Não tem outro, não existe outro. Sabe o que Jesus é também para a gente? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus foi quem nos apresentou um Pai. Enquanto a religião, religiões aí fora, contra a religião apresenta um Deus, Jesus nos apresenta um Pai, porque Ele fala que ninguém chegará ao Pai se não for por meio do Filho. Jesus é aquele que nos conectou diante de Deus. Então talvez você está achando que não tem mais jeito a sua vida. Eu quero dizer que Jesus, Ele é especialista em mudar a história de pessoas que dizem que não tem mais jeito. Talvez você está achando que para você já era, a sua enfermidade, a doença que você está enfrentando não tem jeito. Mas eu quero dizer que Ele é o médico dos médicos. E quando a medicina fala não, Ele continua falando sim, Ele pode mudar a história. Jesus também é o quê? É a nossa maior resposta. A maior resposta de Deus para essa terra foi o Filho dele, Jesus. Talvez tenha irmãos aqui nessa manhã que você veio buscar uma resposta de Deus. Você veio buscar uma direção de Deus. Eu quero dizer que a melhor resposta para a sua vida você só vai encontrar em Jesus. Eu posso ficar o dia inteiro falando aqui. Eu posso ficar talvez vários cultos falando aqui, o pastor Douglas, os pastores dessa casa. Mas basta apenas uma palavra de Jesus para Ele mudar a sua história, mudar o teu destino e mudar a sua vida. Jesus é a resposta de Deus. Sabe o que Ele é também? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando está com o coração angustiado, Jesus tem socorro para você. Está com o coração triste, Jesus tem socorro para você. Está se sentindo em perigo, a palavra fala que Ele é o seu abrigo. Então, você não está sozinho. Esse Jesus é maravilhoso, irmãos. Esse Jesus é lindo. E
Parece que tem muito crente que lê a Bíblia e acha que esse Jesus da Bíblia não está mais aqui. Mas ele vive, ele reina, e nessa manhã ele está aqui. Um dia ele falou, ei, preste atenção, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu se faço presente. Nessa manhã ele está aqui no nosso meio. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele nos amou incondicionalmente. Eu não sei você, mas no começo da minha caminhada cristã, às vezes eu ficava todo escandalizado quando eu lia na Bíblia que Judas traiu Jesus, que Pedro negou Jesus e que Tomé duvidou de Jesus. Eu falei, como pode? Como pode essas pessoas trair ele? Como pode as pessoas julgar ele? Como pode o Tomé não acreditar nele? Só que vai passando os anos, você começa a olhar para a sua vida e de repente você vê que pode. Porque talvez nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu jeito, nós estamos traindo, negando e duvidando do autor da vida, que é Jesus. Eu queria que você refletisse aí no seu coração, meditasse dentro de você. Quantas vezes talvez nós estamos deixando Jesus de lado e trocando Jesus por coisas que não vai agregar nada em nossa vida. Ai, pastor, mas eu sei, eu tenho que pedir perdão dos pecados. Irmão, não estou nem falando de pecado. Porque às vezes tem algumas coisas que nem é pecado, mas por a gente trocar e colocar no lugar de Jesus, acaba se tornando um pecado. Mas mesmo assim, e entenda que eu vou falar isso agora, não estou falando que Jesus vai passar a mão na sua cabeça em tudo. Mesmo com esse posicionamento, mesmo em alguns momentos assim, a nossa vida, em alguns momentos rasa, não muda o amor de Deus. Sabe, você não consegue mudar quem Jesus é, mas Jesus consegue mudar quem você é. Você não consegue limitar o poder de Deus, mas o poder de Deus no seu coração vai abrir algo dentro de você e vai transformar a sua vida. Tem até uma canção que nós cantamos, de dentro para fora vem me incendiar. Nessa manhã, Jesus ele quer incendiar corações aqui nesse lugar. Nessa manhã, Jesus quer trazer pessoas a voltar a sonhar novamente. Você parou de sonhar, você está seco, você não acredita em mais nada, você duvida de tudo. Alguém te entrega uma palavra profética que você fala, não, mas conhece a minha vida. Alguém fala alguma coisa para você, você fala, não, mas não vai acontecer não. Tanto que eu estou escutando, nada acontece. Nessa manhã, Jesus, ele é a sua esperança. E a esperança está voltando para o seu coração. Talvez você entrou aqui desanimado, mas você vai sair de cabeça erguida sabendo que Jesus tem um plano, tem um propósito, tem algo para fazer na sua vida e na sua história. Uma salva de palmas para Jesus nessa manhã. Sabe quem ele é também? Ele é o nosso general. Até cantamos aqui a musiquinha que todo mundo conhece. O nosso general é Cristo. Maravilhoso. Sabe quem ele é nosso general? Porque ele não é um Deus que vai falar assim, ó, tem essas batalhas aqui para você lutar, se vira aí, quando você vencer, você volta aqui e fala comigo. Não. Ele luta com você. Entenda uma coisa, irmãos, tem muita gente que confunde isso quando os pastores falam, ai, Deus está lutando por você. Jesus está lutando por você. Tem muita gente que acha que, tá bom, está lutando por mim, então eu vou sentar aqui, ó, vou cruzar os braços e vou deixar Jesus lutar por mim. Não é isso, irmãos. Ele quer lutar com você. Talvez Deus não tenha te livrado da fornalha de fogo, né? Mas Ele está passando com você. Talvez você não tenha se livrado da cova dos leões, né? Pastor, é um leão por dia. Mas nosso Jesus tem colocado o leão para jejuar, amém? Talvez você não tenha se livrado da tempestade. Mas é possível encontrar Jesus no meio da tempestade. Entenda uma coisa, aquilo que talvez poderia ser o pior dia da sua vida, pode ser o melhor dia da sua história. Que é no momento mais de dificuldade que a presença de Deus se manifesta e o sobrenatural dele acontece. No momento mais difícil da sua vida, se você continuar confiando, sabe quem chega? Jesus, e pode mudar tudo. Talvez a sua alegria tenha se perdido um pouco por acontecimentos que aconteceu na sua vida. Mas essa manhã Deus está mexendo no seu coração. Jesus está tocando aí dentro de você, sabe, irmãos? Talvez tenha irmãos aqui que carregam palavras de anos atrás.
Talvez você está carregando um lixo emocional dentro de você aí, coisas que não vão te levar para lugar nenhum. E Jesus está limpando o seu coração. Jesus, ele é um bom pastor. Sabe, Jesus, ele é um bom pastor. E o que um pastor de ovelhas fazia na época? Acho que até hoje faz. Cuida da ovelha. Tosa a lã. Tem vezes que tirar a lã dói, irmãos. Tira os carrapichos. Você que era aí do interior, da roça, ou ainda vai em alguma fazenda, em algum sítio, quando você pisa naqueles carrapichos, aquilo dói, incomoda. Só que aí você vai tirar do pé, quando você olha, já está na perna. Aí quando você olha, já tem aqui também. Aí daqui a pouco tem mais carrapicho em você do que você mesmo, você já não está mais se encontrando. E aí você precisa do quê? De ajuda. E alguém começa ali a te ajudar. E foi assim que Jesus fez conosco. Você chegou cheio de carrapicho, você chegou cheio de bicho, você chegou cheio de coisas que estavam te atrapalhando. Só que Jesus pegou você, irmão. E Jesus, ele começou a te limpar. E talvez tenha alguns irmãos que ainda estão nesse processo de ser limpo por Jesus. Mas ele é o bom pastor. Na época de Davi mesmo fazia isso, mas os pastores da época de Davi, eles derramavam óleo na cabeça do animal. E esse óleo servia para curar as feridas e para espantar as moscas. Vocês sabiam que o animal que mais mata no mundo é mosca? Como eu sei disso? Eu descobri no Discovery Channel. Por quê? Porque a mosca traz doença, a doença acaba tendo a infecção e o animal morre. E aí, já naquela época, sem os estudos que tem hoje, os pastores derrubavam azeite na cabeça dos animais para espantar todo tipo de mosca. Então, às vezes, Deus está derramando azeite na sua cabeça hoje, é para tirar algumas moscas que estão querendo rondar aí. Jesus está derramando azeite aí porque Ele está te curando. Enquanto Ele te cura, Ele também te protege. Porque o azeite que Ele derrama é para te curar, mas também é para te proteger, amém? Talvez você não enxerga isso. Talvez você não consiga enxergar isso, mas às vezes já chegou pessoas em mim e falaram assim: Jean, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de liderar jovem. Eu não quero mais saber de ser pastor. Eu não quero mais saber de ser obreiro. Eu cansei com isso. E sabe o que eu falo? Beleza. Não quer, não quer. Mas agora a gente tem um problema. Qual, Jean? O que a gente vai fazer com o azeite que derramaram na sua cabeça no dia da Assunção? Porque talvez você não enxerga, mas no mundo espiritual, onde você chega, você é diferente, porque tem algo que foi derramado na sua cabeça. E não é simplesmente eu que vim aqui e derramei um azeite aqui na sua cabeça, não. Eu estou falando algo espiritual. Aonde você pisa, aonde você passa, você que já é marcado pelo Espírito... Você pensou que eu ia derrubar em você, né? Você que já é marcado pelo Espírito Santo de Deus, existe algo diferente. O que você vai fazer com essa unção que Deus te deu? O que você vai fazer com esse poder que Deus te deu? O que você vai fazer aqui com essa porção que já caiu sobre a sua vida? Então calma, Jesus é um bom pastor. Pastor, mas está tudo difícil. Calma que Jesus está chegando e a sua história vai ser mudada em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, nós somos gratos por isso. Quando Jesus vai subir aos céus, Ele fala: calma, eu vou, mas eu vou mandar outro ajudador. E esse ajudador vai ajudar vocês. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele é lindo. O Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. Ele intercede, Ele pega as nossas orações, Ele leva até Deus. E Ele fala: Deus, acho que não foi isso que Ele quis falar, não. Ele não está sabendo se expressar, mas é isso que Ele está sentindo. Deus, Ele não consegue nem falar. Talvez já tenha irmãos aqui que você foi orar, você não saia palavras. Tão difícil estava a sua vida, só gemidos. Só que a palavra de Deus fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é o gemido dele, irmão. É o gemido nosso que ele pega e leva até Deus. E ele começa a explicar para Deus. Ele fala: Deus, é aqui, é isso que ele está querendo dizer.
É isso que ele está querendo passar. No Antigo Testamento, quando os profetas iam ser usados por Deus, a palavra falava que o Espírito vinha sobre eles. O Espírito estava em cima deles. Então, ninguém tinha o Espírito Santo como morada. Ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Porque o Espírito só vinha sobre, e era só naquele momento, depois o Espírito saía e voltava para Deus. Só que quando Jesus sobe aos céus, que ele manda o Espírito Santo para a gente, que tem a primeira batismo com o Espírito lá em Atos 2, agora o Espírito Santo está morando dentro de nós. Se você entender isso, se você entender que você é morada do Espírito Santo de Deus, se você entender que você é a casa de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. E quando o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro do homem, ele tem o poder de incendiar o coração do homem. Então, ele mora dentro de você, amém? Ele também nos conecta a Deus. Sabe, a nossa conexão, nós só podemos sentir a presença de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele convence o homem do pecado. É claro que, só abrir um parênteses aqui para você não ficar confuso, é claro que alguém que está chegando e que não tem o Espírito Santo ainda e sente a presença de Deus, é claro que isso pode acontecer, porque Deus não se limita a isso. Mas essa pessoa só está sentindo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está ali do lado, ali, ó. Se você abrir o teu coração, eu vou entrar dentro de você, eu vou limpar, eu vou fazer morada e eu vou mudar a história da sua vida. Sabe, o Espírito Santo, ele nos orienta. Sabe, o Espírito Santo, ele gera respostas dentro de nós. O Espírito Santo libera a unção que Deus derramou sobre nós. O Espírito Santo libera o poder de Deus que já está sobre nós. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para uma missão. E quando eu falo que ele capacita a gente para uma missão, tem muita gente achando que missão é simplesmente pregar na igreja ou tocar na igreja. Não, você tem a missão de manter a sua casa em Jesus. Você tem a missão de ser um bom funcionário na sua empresa. Você tem a missão de ser um cidadão que você dá exemplo. E como, pastor? Deixando o Espírito Santo viver através de nós. Uma das coisas que eu tenho mais temor é quando nós recebemos um conselho para não abafar o Espírito. Às vezes o Espírito Santo está dentro de você ali, ó, te incomodando, mandando você fazer algo. Mas tem muita gente que está querendo fazer da morada do seu coração uma cadeia, uma prisão. Você está querendo prender o Espírito dentro de você, mas você não consegue. Porque o seu coração foi feito para ser morada, não um calabouço, não uma prisão. Ninguém prende o Espírito de Deus. Porque no Espírito de Deus há liberdade. O Espírito Santo é o nosso amigo mais íntimo. Eu quero desafiar você essa semana, irmãos. Você lá quando você estiver lavando uma louça, você lá quando estiver no seu trabalho, você lá quando pegar seu carro e estiver indo para a escola, para a faculdade ou para o trabalho. Eu quero desafiar você pegar e começar a conversar com o Espírito Santo. Falar, ó, senta aqui do meu lado, ó, fica aqui comigo, fala comigo. Sabe por quê, irmão? Porque ele fala. Ele fala. Eu quero desafiar você a falar assim, Espírito Santo, eu quero uma experiência nova contigo essa semana. Espírito Santo de Deus, eu quero que aconteça algo diferente. Eu quero sentir algo. Eu quero provar demais do que esse pastor está falando aí. Então, se o Senhor tem isso para mim, eu quero viver isso. Mas nós vamos ser intencional. Ah, irmãos, eu nem ligo. Das vezes que eu estou andando de carro sozinho, ontem mesmo, eu falei, Espírito Santo, senta aqui do meu lado aqui, ó. E no carro, eu vou ali cantando. Vou ali falando com Deus. E canto, vai de Thales Roberto a Cassiane, mas vou lá cantando. E daqui a pouco já estou conversando com ele aqui, ó. E na hora que eu vejo, o pessoal do carro do lado está tudo assim, ó. E ele fala, ó, cuida da sua vida aí que eu estou aqui com o Espírito Santo. Ai, pastor, mas é loucura, mas eu sinto ele assim, e daí? Talvez você vai ser de outro jeito, talvez não seja, irmã. Você vai entrar no seu quarto, você vai colocar uma cadeira. E vai sentar e começa a conversar com o Espírito Santo. Fala. Porque talvez o seu marido não tenha muita paciência para ficar te ouvindo, né? Talvez os teus filhos não estão te ouvindo muito, então senta lá e fala com ele. Fala. Porque com certeza ele vai te ouvir, irmão. Irmã, e ele tem muita paciência, viu? Talvez você, marido, homem,
Você está um pouco estressado, você está querendo chutar tudo. Você está querendo chutar o pau da barraca. Fala, Galvão, chutar a barraca inteira. Entra no seu quarto. Ou vai para um quintal. Infelizmente eu não tive a honra de conhecer, mas o pai da pastora Kel, ela me conta que nas madrugadas, quando o pai dela ia orar, ele ia para o quintal e ele colocava, acho que uma mantinha nas costas ali, ele colocava algumas coisas nas costas ali, um cobertor, e ele ajoelhava lá no quintal, lá, de madrugada, e era o momento dele com Deus. Sabe, não existe uma cartilha, não existe um padrão. Não, você só pode buscar Deus desse jeito. Mas encontre a melhor forma de você se conectar com o Espírito Santo novamente, irmãos. E além de ter um nosso lugarzinho secreto lá na nossa casa, você precisa ser o lugar secreto de Deus. Não tem momento, não tem horário, não tem dia. Em qualquer momento o Espírito Santo de Deus quer te chamar e quer falar com você e quer liberar algo sobre a sua vida. Porque é muito bom. É muito bom quando a gente está lá no nosso quarto, fechadinho. Lembra que eu falei no começo? Muita gente buscando a Deus em segredo. É muito bom receber algo de Deus. E a palavra nos orienta a isso. Mas tem dias, irmãos, que Deus quer pegar você no meio do povo mesmo. Eu lembro que, às vezes eu venho aqui na igreja aqui, fecho tudo, e converso com Deus, oro, e passo meu tempo, e choro, dou risada, conto umas piadas para Ele, e depois eu falo, Deus, me perdoa se eu contei uma piada aí que não está legal, e converso com Ele, mas é o meu momento com Ele, isso é maravilhoso. Mas já teve dias de eu estar no meio do povo assim, ó, tinha nada a ver com igreja, festa de fulano de tal, chá revelação. Vocês gostam de chá revelação? Uns gostam, outros não. Amém. Chá revelação, chá não sei o quê, chá de casa nova. Eu estava lá no meio. E Deus começou a falar comigo, eu falei assim, aqui não, Deus. E todo mundo rindo e eu querendo chorar. O pessoal está emocionado, mas ele é o quê da família? Não, não é nada não, eu sou amigo. Nossa, mas está emocionado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava falando comigo, então não tem hora, não tem momento. Quando Ele quer falar com você, irmãos, faça da voz dEle uma prioridade. Eu lembro quando eu trabalhava de segurança, tinha que ficar lá na postura, 12 horas aqui, ó. Então, já não era forte, magrelo. Aí tinha que fazer pelo menos cara feia, né? Isso é mais fácil, cara fechado aqui, ficava lá. E aí o pessoal passava, isso, só fazia assim. Só que aí tinha dias que o Espírito Santo começava a falar comigo. E aí eu começava a desmontar, irmãos. Eu falava, pô, o Espírito Santo está aqui. Se eu começar a chorar aqui, vão falar que segurança é mole. Não vão dar valor. Mas tinha dia que eu não tinha como. Eu tinha que pedir para ir no banheiro. Eu tinha que pedir para tirar um intervalo. Porque quando nós entendemos que a qualquer momento e a qualquer horário Ele quer falar conosco, a nossa vida começa a ser transformada. Tem muita gente que passa a semana inteira sem falar com Ele. E aí depois fala, eu te amo, Espírito Santo. Pastor, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo ouvir a voz de Jesus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas Ele está falando. E talvez você não está escutando porque o barulho do mundo está tão alto que você está confundindo as vozes. Talvez quem é casado aqui vai entender essa ilustração. Para a gente encerrar. Você é homem. Geralmente não é... Nem o que todo mundo é assim, mas tem as exceções. Mas geralmente, num relacionamento, a mulher, ela é mais carinhosa. Ela demonstra mais do que o homem. E aí eu fico imaginando uma cena, você homem que é casado, semana inteira a sua esposa falando, eu te amo, meu amor, eu te amo, e a única coisa que você faz pra ela é, ó, top. Primeiro que eu mesmo não ia fazer assim, que eu só faço assim, já ia cair o dedo. Aí depois você fala, ela fala, eu te amo, aí você olha pra ela e ignora.
Aí na quarta-feira ela fala, eu te amo, meu amor, meu lindo, meu gato. Vou falar de mim agora, né? Meu moreno queimado do sol. E eu faço assim para ela, ó. E ela começa a achar estranho. Aí chega na quinta-feira, ela prepara o banquete, aquela janta. E ela fala, senta aqui para a gente jantar, porque eu te amo. Fala, tô com fome não. E vou dormir. Cara, que não ia acontecer, né, irmão? Você acha? Não ia. Mas só para vocês entenderem. Aí na sexta-feira tem o quê? Tem a sexta na igreja. Aí a gente se arruma e vem para o culto. Aí eu chego aqui e eu olho para a cara dela e ela está triste. E eu falo, meu amor, eu te amo. Cara estranho, não é? Sem vergonha, não tem vergonha na cara. A mulher ficou a semana inteira falando que ama ele. Aí quando chega na sexta, que é o dia do culto, ele começa a falar que ama ela. Só que tem muito crente fazendo isso com o Espírito Santo, viu? O Espírito Santo te procura a semana inteira, o Espírito Santo fala com você a semana inteira, ele incomoda você a semana inteira. Ai, pastor, sabe o que é? Que essa noite eu tive insônia. Não é insônia, é ele que chama você para orar. E aí você não fala nada, você esquece que ele existe. Aí chega no dia do culto, você fala, ô Espírito Santo, como eu te amo. Aleluia. Tem muita gente entristecendo no Espírito Santo com isso, irmãos. Amém? Vocês ainda estão felizes? Então, só para a gente fechar a questão da Trindade. Deus é um só, mas Ele se apresenta na pessoa de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Só para você entender um pouco melhor, vou usar um exemplo bem simples, tá bom? É que nem um ovo. Quem aqui gosta de ovo? Ovo com pão, maravilhoso. Ovo com macarrão, ovo com arroz, ovo com feijão, ovo com ovo. Ovo é maravilhoso. É muito bom. Então o ovo, o que ele tem? O ovo ele tem a clara, o ovo ele tem a gema e o ovo ele tem a casca. Mas tudo ali é ovo, irmão. Tudo faz parte do ovo. Então, só para você entender, talvez a gema seria Deus, a clara Jesus e a casca o Espírito. Só para você entender quando a gente fala de Trindade, que são pessoas diferentes, mas porém juntos é um Deus só. É que nem a caneta tem a tampa, tem o tubo de fora e o tubo de dentro. Assim que a gente consegue explicar um pouquinho melhor a Trindade. Mas a gente nem sempre vai entender tudo. Lembra como eu falei no começo da pregação? Deus não é para a gente ficar tentando entender, é para a gente experimentar. Se coloca de pé em nome de Jesus.